Olá, eu sou Gustavo Bandeira, estudante de jornalismo botafoguense, e tô aqui para te falar tudo sobre a rodada de estreia do Mundial de Clubes, como que tá a competição até o momento. Então, se você é botafoguense, principalmente, claro, mas se você é palmeirense, flamenguista, tricolor, ou até torcedor do River, Boca, Monte Rei, Pachuca não, né? Melhor deixar quieto, mas vem comigo que eu vou te falar tudo sobre essa rodada de estreia aqui do Mundial, que foi muito maneira, olha, bem surpreendente, né? Os sul-americanos surpreendendo aí os europeus, muito jogo, muito resultado aí em jogos que ninguém estava esperando. Bom, vou falar tudo sobre isso, mas antes queria que, por favor, você se inscrevesse no canal, deixasse um like, isso fortalece demais o nosso trabalho, e conferisse também as nossas outras redes sociais, que no Instagram, no TikTok, a gente posta coisa todo dia, brincadeiras, informações, tudo sobre Botafogo, então confere lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Vamos pro vídeo. Bom, tô aqui na telinha pequena para mostrar para vocês tudo sobre essa primeira rodada, os resultados, enfim, as tabelas, como as situações dos times ficaram, beleza? Vamos começar aí pelo grupo A, é claro, grupo do Palmeiras. O primeiro jogo que abriu a competição foi esse Al-Ahly Inter Miami. Assim, viu o jogo todo, o primeiro tempo muito fraquinho, o Al-Ahly até foi bem superior, criou umas duas chances, boas chances, né? Depois teve um pênalti pro Al-Ahly que o goleiro do Inter Miami defendeu. E no segundo tempo, um jogo morno demais. Já estava ruim no primeiro, ficou pior no segundo. No final do jogo, o Inter Miami teve uma chance com o Messi assim inacreditável. Tá aí a carinha do Messi aí na tela. Tentou cruzar, a bola bateu um travessão. Imagina se ele faz esse gol, hein? Primeiro gol da Copa do Mundo de Clubes no primeiro jogo. Enfim, com o Messi fazendo no último lance, seria uma doideira. Os fãs do Messi é uma loucura. E acabou não fazendo. No escanteio, dois escanteios seguidos, o Inter Miami teve duas chances na pequena área, acabou perdendo, enfim, inacreditável. E no último lance, o Al-Ahly saiu no contra-ataque, o jogador do Al-Ahly se enrolou todo, ao invés de passar ou finalizar, o cara se enrolou com a bola, perdeu a bola, acabou o jogo. Foi assim, então, enfim, 0-0, dois times muito limitados, um jogador do Al-Ahly que tinha sido contratado aí do rival lá, a torcida tava cantando muito pra ele, acabou se machucando. É um time muito fraco, assim como o Inter Miami, que pra mim, os times mais fracos dessa competição, independente de ter Messi ou Suárez, Messi e Suárez, né? Então, assim, acho que vai ser eliminado perdendo os dois jogos, próximos jogos aí pro Palmeiras e pro Porto. Falando em Palmeiras e Porto, bom, 0-0, Palmeiras bem superior, mandou no jogo. O Porto até teve algumas chances, principalmente com esse menino aqui, o Rodrigo Mora, da seleção portuguesa, aqui, ó, tô até marcando, tentando marcar o nome dele aqui. Muito bom jogador, novinho, ciscador, enfim. Mas o Palmeiras criou muitas oportunidades, principalmente no segundo tempo, acabou não conseguindo fazer o gol. Faltou pontaria no ataque do Palmeiras. O Abel até foi muito questionado sobre isso na coletiva, enfim. Acabou falando que não tinha muito o que falar, que dias como esse no futebol acontecem, então acabou acontecendo. O Palmeiras ficou no 0-0. Acho que tem tudo para passar ainda Palmeiras e Porto nesse grupo, e o Palmeiras pode com certeza passar em primeiro, se fizer mais saldo que o Porto aí nesses dois jogos. O Al-Ahly não é bobo, apesar de dizer que é fraco, não é bobo, mas o Inter Miami é a chacota desse grupo, muito provavelmente vai perder os próximos dois jogos. Bom, vamos para o grupo B aí. O primeiro jogo foi o PSG 4-0 no Atlético Madrid, né? Primeiro tempo, o PSG mandou no jogo, dominou completamente, fez dois gols, com o Vitinha e o Fabian Ruiz, né? O Fabian Ruiz foi o primeiro, o Vitinho fez o segundo. E no segundo tempo, o Atlético Madrid até melhorou um pouquinho ali no segundo tempo. No iníciozinho achou um gol, mas aí o gol do Julian Alves, bonito gol, até cara a cara bateu bem, rasteirinho na saída do Donnarumma. Bom aí para os atacantes do Botafogo ficarem ligados, hein? Porque goleiro grande como o Donnarumma costuma tomar gol assim, rasteiro, no cantinho, enfim, é algo mais difícil para eles. Mas no fim do jogo o PSG estava administrando ali a partida, achou um gol, ainda meteu essa bola na trave aí, depois teve um pênalti no último lance que decretou a goleada concreta aí 4-0. PSG que é o grande favorito desse grupo, o grande favorito da competição, né? É o que tá mais jogando bola. E também é o atual campeão da Champions, enfim, não preciso nem falar muito sobre o PSG, que vocês já sabem, né? Então vamos falar do Botafogo também um pouquinho, né? A gente já falou muito sobre isso na transmissão. Botafogo 2-1, primeiro tempo bom ofensivamente, ruim, bom ofensivamente, ruim defensivamente, me enrolei aqui. Segundo tempo ruim nos dois. Botafogo foi anulado no segundo tempo, foi completamente dominado, por muito pouco não tomou empate, lance inacreditável no finalzinho que o John fez um milagre. No primeiro tempo o Botafogo até fez gol ali com o Jair, com o Igor Jesus, como eu falei, bem ofensivamente, dois gols de cabeça. O Vitinho finalmente acertou um cruzamento pro gol do Igor Jesus. Mas no fim do jogo, gente, foi isso. O Seattle apertou, fechou um gol com sorte ali, né? Um toque de cabeça esquisito, a bola acabou batendo no
o Igor Jesus entrou, depois foi pressão até o final, o Botafogo segurou. Renato Paiva prejudicou bastante a atuação do time no segundo tempo com as substituições, mas enfim, o Botafogo venceu, era para ter feito saldo, para ficar mais tranquilo no grupo, para ter chance de passar, mais chance, né? Ainda tem, mas ter mais chance de passar, agora se enrolou um pouquinho, mas ainda dá, gente, vamos ver porque ainda dá. Bom, vamos pro grupo C aí. O Bayern de Munique ganhou de 10-0 do Auckland City, já era esperado uma goleada, até no início do jogo até brinquei aqui, tava vendo o jogo com os meus pais na sala, brinquei que ia ser 10-0, enfim, meu pai falou, essas coisas não acontecem no futebol. Falei, olha, esse Auckland City aí, time semi-profissional e tomaram, né, tomaram 10-0, o Bayern fez um gol com tudo quanto é jogador praticamente, o Boi, o Olizé, o Miller fez 2, enfim, até fez o gol de número 150 dele lá pelo Bayern, Coman, Musiala, enfim, muitos gols do Bayern de Munique, né, 10-0, enfim, o hat-trick do Musiala que entrou no segundo tempo, e o Auckland City não tem a menor condição, né, gente, time semi-profissional, tadinhos, vão ser a chacota da competição, quem dera se tivesse caído no grupo do Botafogo. Bom, Boca Juniors e Benfica. Cara, jogo muito bom e muito surpreendente, assim, porque eu não esperava nada do Boca. Inclusive tem um amigo, torce pro Boca Juniors, um abraço aí pro Nicolas Lemsen, parceirão meu, e cara, ele também não esperava muito do Boca nessa competição, não. A gente até conversou no grupo de futebol um dia desse, ele não estava esperando muita coisa, e o Boca surpreendeu, fez um primeiro tempo sensacional, abriu o placar com o Merentiel, que na verdade foi um gol contra do Otamendi, né? Mas deram pro Merentiel, depois no Twitter, no X, né? O antigo Twitter até saiu o detalhe ali que foi o gol contra do Otamendi, mas enfim. Depois fez o 2-0 com Batalha, e no segundo tempo o Benfica acabou empatando, mesmo com um a menos, tá? Fez um golzinho ali com não foi com o Otamendi não, foi com o cara que tá aqui embaixo, mas não tá deixando eu abaixar. Enfim, fez um golzinho ali com tá aqui, tá aparecendo aqui, o Di Maria, pô, de pênalti, no fim do primeiro tempo, inclusive, um pênalti bobo do Palácio, deu uma joelhada ali no Otamendi, e no segundo tempo, depois da expulsão do Figal, depois, não, o Benfica empatou, né, e depois o Figal foi expulso, foi isso, e aí, enfim, o Boca ficou com a menos no final, mas ficou empatado 2-2, e aí no grupo, né, ficou aqui o Bayern de Munique com 3 pontos, Benfica com 1, Boca com 1, Auckland com 0. Assim, se o Boca tivesse ganho, teria grandes chances de passar. Agora ficou mais difícil, porque agora vai precisar saber quem vai tirar mais saldo entre Boca e Benfica. Depende muito dos jogos, do jogo, né, contra o Auckland City, mas também do jogo contra o Bayern, né, são os dois jogos restantes, é claro, mas o jogo contra o Bayern que nem tá carregando aqui, agora foi, do Benfica contra o Bayern, do Boca contra o Bayern, vai ver quem leva de menos, né, e aí contra o Auckland City quem faz mais, então é uma chance aí que o Boca tem de passar, porque o provável é a derrota contra o Benfica e nem tem mais chance de passar, mas porque perderia do Bayern, obviamente, mas agora com empate ainda dá para tirar no saldo a diferença. Vamos ver se o Boca consegue passar nesse grupo, que seria muito surpreendente. O Boca eliminado na pré-Libertadores pelo Alianza Lima, né? Vamos lembrar disso. Boca que não vive grande momento. Grupo D, Flamengo. Cara, sim, o Flamengo fez uma grande partida contra o... começar com o Chelsea, né? Que foi o primeiro jogo. Então, o Chelsea enfrentou o LAFC, né? Los Angeles FC. Venceu por 2-0, mas olha aqui, quem olha só o placar deve achar que o Chelsea fez uma partidaça, o Chelsea jogou muita bola. Não foi nada disso não, foi um jogo bem equilibrado. O Chelsea abriu o placar com o Pedro Neto do primeiro tempo, só foi fazer o segundo lá pro final do segundo tempo, ó. O gol do Enzo Fernandes foi com 30 e... final não, mas 34 ali, mais perto do final. Depois o jogo acabou ficando já ganho, né? Mas antes o LA teve suas chances, foi um jogo muito equilibrado mesmo, olha lá. Tá aparecendo aqui 2 vezes Los Angeles, enfim. Foi um jogo bem equilibrado, o LA poderia ter chegado no empate, um time bem interessante do LA que pode complicar a vida do Flamengo, sim, o flamenguista que estiver vendo isso aqui, fica de olho aí no LA porque é um time bem chatinho, e o Chelsea é o Chelsea, né, gente, é o atual campeão da Conference League lá, mesmo que não diga muita coisa, mas tem um time muito encaixadinho, enfim, tem o Enzo Fernandes que entrou no segundo tempo, começou sendo poupado, tem o Pedro Neto que é muito bom jogador, o Nicolas Jackson também é bom jogador, o Madueke, o próprio Cucurella, enfim, é um time muito ajeitado, e deve ser o líder desse grupo, apesar que o Flamengo pode surpreender, como a gente vem vendo os sul-americanos surpreenderem os europeus aí. Só lembrando que também eu esqueci o Palmer do Chelsea, né? O Cole Palmer, que é o grande camisa 10, o grande craque dessa equipe. Então fica aí o registro para não passar despercebido, já que na hora travou aí quando eu ia falar do Flamengo, eu lembrei. Bom, o Flamengo fez um grande jogo, gente, contra o Esperance, ganhou de 2-0 assim, muito tranquilo. O primeiro tempo fez um gol com o Arrascaeta ali no início, dominou completamente até o segundo tempo. Assim, quando fez o segundo gol, o Esperança estava até melhorzinho na partida, estava tentando, estava chegando com um pouquinho mais de perigo, mas aí um bom passe do Jorginho para um golaço do Luiz Araújo, inclusive um jogador que eu gosto muito, meus amigos flamenguistas, tem alguns que não gostam dele, eu fico revoltado com os caras, falo, como vocês não gostam do Luiz Araújo, cara, joga muita bola.
enfim, para mim é um dos grandes nomes aí do Flamengo. Venceu muito tranquilo, o Esperança é muito fraquinho, não apresentou nada demais, até quando o Flamengo fez o segundo gol, até o Flamengo deu a bola para eles, né, depois do segundo gol também, falou, faz alguma coisa aí, Esperança não conseguiu fazer nada demais. Então, enfim, tá aí o Flamengo 2-0, grande atuação, e pode complicar a vida do Chelsea, apesar de eu ter falado que o Chelsea é uma grande equipe, a gente vem vendo aí os europeus dando esperança para os sul-americanos. Então, se o Flamengo arrumar um empate e depois de ganhar do LA, vamos ter que ver aí o saldo para ver quem termina na frente. Aí talvez em saldo o Chelsea termine na frente. Mas não duvido nada do Flamengo conseguir ganhar desse Chelsea, apesar do Chelsea ainda ser favorito. Bom, e vão passar os dois no grupo, né? Para que fique claro, o LA e o Esperança acho difícil terem chance, apesar de ter falado para ter cuidado, tomar cuidado com o LA, né? Eu acho que o Flamengo passa, mas quem sabe o LA pode complicar a vida do Flamengo aí, assim que a gente espera, né? Bom, vamos pro grupo E. Cara, o grupo E é interessante até agora, porque tiveram dois jogos, um previsível, né? O River Plate, assim, venceu o Real Red Diamonds, que também é um dos piores times dessa competição, um time fraquíssimo, apesar da torcida ter comparecido em peso lá, o River ganhou com tranquilidade, achou um gol, quer dizer, fez um gol no início, né? Com o Driussi, com o Colídio, perdão, aí depois fez um gol com o Driussi, aí o Real Red Diamonds achou o gol aqui com Matsuo de pênalti, um pênalti muito bobo do River, e no final o Messa fez 3-1, se eu não me engano foi o Messa que fez o terceiro gol, se eu estiver enganado foi o Driussi, vou até conferir aqui, mas o River venceu com muita tranquilidade, time muito fraco do Real Red Diamonds, que olha, assim, foi o Messa mesmo, foi o Messa. Que foi mais para estar representando ali o Japão, né, e tal, a torcida compareceu em peso que eu falei, muito legal, cantou o jogo todo, estavam bastante animados, mas vai ser uma das chacotas da competição junto com o Auckland City lá e o Ulsan Hyundai que eu vou chegar no grupo do Fluminense. Esse é um dos grandes jogos surpreendentes assim dessa rodada, porque Monterrey e Inter de Milão, olha, o Monterrey abriu o placar com Sérgio Ramos, sim, aquele Sérgio Ramos ídolo do Real Madrid, seleção espanhola de cabeça para variar, ele sabe muito bem fazer isso. E depois a Inter de Milão tomou conta do jogo o jogo inteiro, praticamente. A Monterrey teve pouquíssimas chances. Teve até uma chance ali no final, com um jogador que inclusive fez gol no Botafogo no Mundial, que era o De Ossa. Esse De Ossa que entrou aqui, camisa 6, ó, volante. Fez gol pelo Pachuca lá no Mundial contra o Botafogo. Acho que foi o Luiz Roberto que estava narrando esse jogo, até brincou sobre isso, ou foi o Gustavo Villani, não lembro. E depois a Inter de Milão empatou com o Lautaro Martins aí no primeiro tempo, uma jogada ensaiada muito boa, de falta. Bonito gol da Inter de Milão, que dominou até o fim, mas não foi um domínio absoluto, mas jogou bem, assim. Jogou direitinho, mas era esperado que a Inter de Milão vencesse o Monterrey. Ficou no empate, vencesse com tranquilidade o Monterrey, né? Ficou no empate a vice da Champions, né? Atual vice-campeã da Champions. Então surpreendeu muita gente o Monterrey aí, inclusive me surpreendeu o Monterrey ter conseguido, segurar esse empate com a Inter. Bom, grupo F, grupo do Fluminense, cara. Primeiro jogo, Fluminense e Borussia, olha a grande atuação no time sul-americano nessa rodada, cara. Conseguiu superar do Palmeiras, inclusive a do Flamengo, porque a do Flamengo, o Flamengo jogou muito bem, mas o adversário era muito inferior. E a do Palmeiras era um adversário quase de igual para igual ali, só que eu acho que o Fluminense jogou mais que o Palmeiras, cara. O Fluminense teve muito mais domínio do jogo do que o Palmeiras. O Fluminense dominou o jogo inteiro, como até a própria Globo tá falando aqui, ó. O Fluminense domina o jogo, mas perde chance e fica no empate com o Borussia Dortmund. Perdeu chance com o Everaldo, cara a cara, decidiu passar pro Canoba ao invés de chutar. Teve um chute de quase fora da área ali no escanteio do Everaldo que o goleiro espalmou e depois o Nonato perdeu um gol inacreditável, mas estava impedido. Enfim, o Borussia mal chegou, jogadores muito desinteressantes. Esse nem é o Bellingham, tá? É o irmão do Bellingham que entrou no segundo tempo. Jogadores fraquíssimos do Borussia, um time muito limitado. Apesar de ter no final do campeonato o alemão estava ali em oitavo, décimo, aí embalou umas 4, 5 vitórias seguidas, acabou terminando em quarto, mas tem alguns bons jogadores. O Brandt é bom jogador, o ADM é bom jogador, o Guirassi é muito bom jogador, mas não renderam nada, achei o time no geral muito limitado, mas olha, tem que dar o braço a torcer pro Fluminense, que foi até difícil secar o Fluminense, cara. Uma hora tava até dando gosto de ver, no fundo assim, tava até dando uma vontadezinha do Fluminense fazer um gol, porque tava merecendo bastante. Então, se tiver tricolor vendo isso aí, parabéns ao Fluminense pela grande atuação que fez aí contra o Borussia. E agora quer dizer, sempre foi o grande favorito a passar em segundo. Agora o Fluminense pode passar em primeiro, né? Vamos ver o saldo aí, quem golear mais o Ulsan, que perdeu para o Mamelodi de 1-0, uma Mamelodi muito superior, time muito interessante esse do Mamelodi, tá? Parece o estilo do Fernando Diniz, inclusive o tricolor que tiver vendo sair do Diniz de 22, 23 no Fluminense, não tô comparando, só tô falando que lembra um pouquinho, saída desde trás, sabe o que faz com a bola, muitas trocas de passe, chega fácil ao gol, apesar de, óbvio, o adversário ter ajudado, né, o time do Ulsan. Esse Reiners fez o gol, mas uma bela assistência do Arthur Salles, muito bom jogador,
brasileiro. O Lucas Ribeiro também jogou muito bem. Ou foi a assistência do Lucas Ribeiro ou do Arthur Salles? Agora eu tô na dúvida. Foi um dos dois que deu assistência. Mas enfim, no segundo tempo, inclusive o Mamelodi Sundowns teve 2 gols anulados. E no segundo tempo também foi muito superior. Aí, Lucas Ribeiro que deu passe, então foi o camisa 10, não foi o 9 não. Mas o 9 Arthur Salles também jogou muito bem. O Mamelodi teve 2 gols anulados, no segundo tempo foi ainda mais superior, assim, acho que, quer dizer, no primeiro tempo foi mais superior, depois no segundo tempo o Santos teve alguns momentos, mas depois, já para o final do jogo, o Sanders dominou completamente, poderia ter feito segundo, terceiro, enfim, não fez, bobeou, porque podia ter feito saldo. Agora é um time que pode complicar a vida do Fluminense, mas acho difícil, cara, acho bem difícil. Acho que o Fluminense vai passar em segundo ou em primeiro desse grupo, dependendo do que o Borussia for render aí. Eu acho que assim, acho que mais fácil o Fluminense ter essa confiança de passar assim primeiro, porque o Mamelodi, pela confiança que eu tenho, na verdade, né, isso que eu queria falar, no Fluminense, pelo que apresentou nesse primeiro jogo, porque o Mamelodi não é bobo, eu achei um bom time, mas eu acho que o Fluminense vai acabar passando, mas acho bom os tricolores ficarem de olho no Mamelodi, que é uma boa equipe. Bom, vamos pro grupo G aí, já finalizando, né? O Manchester City ganhou de 2-0 do Wydad Casablanca, inclusive foi um dos pouquíssimos jogos que eu não assisti, tá, gente? Foi de tarde aqui, tarde de hoje, né? Eu já vou lançar esse vídeo depois de meia-noite, mas enfim. O City venceu de 2-0. O Wydad Casablanca até se defendeu bem, teve bons momentos na partida. Também sofreu alguns lances cara a cara, enfim, algumas oportunidades que o City teve, mas o Wydad perdeu uns 3 chances cara a cara. Foi um time que levou muito torcedor para lá. Fizeram uma festa bonita, cantaram o jogo todo, assim como os torcedores lá eu ia falar o Ulsan, foi o Ural Red Diamonds lá também levaram bastante, enfim. Fizeram uma bonita festa, mas perderam 2-0. O gol do Foden com 1 minuto e meio ali e o gol do Doku também, ainda no primeiro tempo. Enfim, um jogo bem honesto do Wydad, tá? Pode complicar a vida aí de quem tem no grupo. O Al Ain provavelmente vai ganhar do Al Ain, porque olha esse Al Ain tomando de 5-0 da Juventus. Acho que complicar a vida da Juventus já é mais difícil. Porque a Juventus aí nem acabou o jogo, tá? Tô gravando aqui, nem acabou o jogo. Não vi quase nada desse jogo, vi os últimos 3 minutos do primeiro tempo ali. Tava indo 5 minutos no total do primeiro tempo. Assim, pelo visto, a massa total da Juventus, né? Não tem muito o que falar, não. Francisco Conceição, 2 gols. Yildiz, 1 gol. O Colomoni, que é muito bom jogador, né? O francês, 2 gols. Então, assim, eu tinha o Juventus forte. Não vi muita coisa, mas, como eu falei, acho que a goleada diz por si só. Então, nesse grupo aí, é claro que vai passar City e Juventus, só decidindo quem vai passar em primeiro no jogo entre eles. A última rodada, tá? A terceira rodada aí. Então, vamos ver quem vai terminar em primeiro desse grupo entre City e Juventus, mas com certeza vão ser os dois que vão passar e não tem nem muita dúvida. E no grupo H, temos Real Madrid e Al Hilal, que foi o primeiro jogo. O Al Hilal jogou melhor o primeiro tempo, fez um gol com o Renan Lodge, estava impedido, é verdade. O Marcos Leonardo deu também uma assistência não, né? Foi uma meia-lua ali que ele deu, que também estava impedido, mas o impedimento foi marcado pelo Renan Lodge, mesmo fez o gol. Depois o Real Madrid achou um gol, né? Essa é a verdade, com o Gonçalo Garcia, que não estava bem no jogo Real Madrid. O Al Hilal empatou logo depois com o Rubem Neves cobrando pênalti muito bobo do Asensio, lá zagueiro do Real Madrid. Enfim, muito bobo mesmo. E no segundo tempo, um segundo tempo mais equilibrado, mas o Valverde perdeu um pênalti Perdeu não, né? O Bono defendeu o pênalti do Valverde 46, um pênalti também muito bobo do jogador do Al Hilal. Muita gente falando que não foi, eu não sei como não foi, gente. O cara não tava nem disputando a bola, nem tava em jogo ainda, porque tava lá no alto descendo. E quem foi o cara? O Al-Catani aqui, ó, acertou o Fran Garcia com o braço, até sangrou a boca do Fran Garcia. Inclusive, tiveram 2 pênaltis nesse jogo, e o juiz desse jogo é o nosso querido, né? Nosso querido Facundo Telo, quem lembra dele aí da final da Libertadores. Enfim, um jogo muito equilibrado. O Al Hilal, que tem um elenco, um time, né? Completo de. Elenco não, né? Um time completo de estrelas de futebol europeu, como o Bono, o João Cancelo aqui, ó. Os dois, o Koulibaly, o Renan Lodge, o Rubem Neves, muito jogador, Milinkovic Savic, esse Salem Aldassar é o craque da seleção da Arábia Saudita, o Malcom, campeão brasileiro com coisa de 2015, ex-Zenit e Barcelona, Marcos Leonardo, que jogou no Brasil e no Benfica, no Santos, Benfica, né? Então, enfim, tá aí o Al Hilal, que pode muito bem complicar a vida do Real Madrid aí, deixar o Real Madrid em segundo desse grupo, porque os dois devem passar, né? Essa é a verdade. Porque na terceira colocação provavelmente vai terminar o Salzburg, e em último o Pachuca. Eu não vi nada desse jogo, tá, gente? Confesso. Também foi um dos pouquíssimos jogos que eu não vi. Foi esse, o do... Depois eu pego ali a tabela pra falar, mas eu já falei que um não vi, foi do City. Esse do City, aí o da Juventus tá rolando agora, então foram os 3 que eu não vi nada. Então, sim, pelo que eu vi de estatística, o jogo foi bem equilibrado, mas o time do Salzburg terminou em quarto, o campeonato austríaco, tomou
um pau de todo mundo lá na Champions, ficou em antepenúltimo da Champions lá na fase de grupos, enfim, tomou de 5 do Real, 4 do Atlético Madrid, 3 do PSG, então assim, mesmo sendo jogos duros, nunca apresentou nada contra nenhum desses grandes times, nem deve apresentar contra o Real e o Hilal agora no Mundial. O Pachuca não é bobo, tá, gente? A gente viu isso no Mundial, né? Mas num grupo como esse não deve se criar, ainda perdeu o jogo em tese mais fácil, então, enfim, ficou ainda 2-1. Bom, galera, é isso. Analisar a nossa, por último, só ver a nossa chave aí. Deve passar, como eu falei, Palmeiras e Porto. Então, se o Botafogo passar, enfrenta um dos dois. Vamos ter que ver quem termina em qual colocação, né? E do outro lado, em possíveis semifinais, né? Pra gente se iludir um pouquinho aí, vai. Pode passar, a gente pode pegar o Bayern, ou o Benfica, o Boca também, ou o Flamengo, Chelsea, enfim. Esse é o nosso lado da chave, de resto é o outro lado. Beleza? Bom, é isso, galera. Finalizando aqui a primeira análise da rodada do Fogo na Rede. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. E deixa aí nos comentários quem vocês acham que se deu mal e se deu bem nessa fase de grupos até agora, nessa primeira rodada, né, na fase de grupos. Quem vocês acham que vai passar na fase de grupos. E, bom, já deixo recomendado aí o vídeo, que provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, já vai ter lançado o vídeo em questão que eu tô falando. É do pré-jogo entre PSG e Botafogo, que eu vou falar tudo sobre a partida. Então fica de olho aí que é um vídeo bem legal também. E também na nossa live, nossa transmissão do jogo, né, que a gente faz em live, a partir de 9 horas tem o pré-jogo, a gente vai fazer a transmissão do jogo todo, tem o pós-jogo também que é muito legal, enfim, tenho certeza que vocês vão gostar. Se você é botafoguense, então vai gostar mais ainda, que é a transmissão de botafoguense para botafoguense. Conto com vocês lá, hein? Abração.